professor do Instituto de Investigações Históricas da UNAM, Universidade Autônoma do México. O professor Federico, ele tem um livro publicado sobre a questão da conquista do México. Ele tem um outro livro publicado, um romance histórico, também enfocando a questão da conquista do México, chamado Ossos de Lagartixa, né? Ele está aqui no Brasil como professor visitante da USP. Ele tem uma formação em História e Antropologia, tá? Hoje ele vai fazer a apresentação aqui da palestra sobre a conquista do México, tá? E aí, sem mais delongas, né, vamos começar e ouvir aqui o professor, tá? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Bom, vou tentar falar português, espero que não seja muito ruim. Então, hoje vou falar da conquista do México, que é, sem dúvida, um dos temas mais importantes, mais conhecidos da história do nosso país, do México. E quando todo mundo no México conhece um pouquinho da história da conquista, e mesmo fora de México, todo mundo, muitas pessoas têm uma ideia geral da conquista, da ideia da conquista dos espanhóis que conquistaram México, não? As personagens da conquista, Hernán Cortés, Malinche, Moctezuma, o rei azteca, são bem conhecidos em muitos países. E no México, a história da conquista faz parte da memória coletiva, da lembrança das pessoas, não? Mesmo as pessoas sem muita educação conhecem ao menos algumas coisas básicas da história da conquista, e o que mais conhecem, a ideia geral desta história é a ideia de que os mexicanos fomos conquistados pelos espanhóis. Esta é uma frase que você escuta no México todo o tempo, não? Todo o tempo você pode ouvir o pessoal dizendo: quando nos conquistaram os espanhóis, em espanhol, quando fomos conquistados pelos espanhóis. E a ideia de que os mexicanos de hoje somos os descendentes dos índios, dos povos indígenas que foram conquistados pelos espanhóis, é uma ideia geral, é uma ideia aceita em todos, por toda a população, e não se questiona quase, não? Os mexicanos de hoje nos identificamos muito mais com os vencidos da conquista, os povos indígenas conquistados, do que com os vencedores da conquista, os espanhóis que conquistaram os povos indígenas. Temos muitos exemplos desta identificação entre os mexicanos de hoje e os povos indígenas. O mais evidente é o símbolo nacional do país, que está lá na direita da tela, e é uma águia que come uma cobra, uma serpente, e é agora o símbolo nacional do México, e era originalmente o símbolo dos mexicas, ou aztecas, que eram o povo conquistado pelos espanhóis. Eram um povo que dominava, que tinha um império no centro do México na época, e que foi derrotado pelos espanhóis. Então, mesmo o nome mesmo do país, México, vem dos mexicas, não? Em espanhol diz-se México, com iota, mas em verdade a pronunciação portuguesa é mais próxima do original náhuatl, que era a língua dos mexicas, México, não? Então, isto é um fenômeno do século XIX, em verdade. A independência do México foi feita no século XIX, e foi então quando os dirigentes do país escolheram o nome e o símbolo para chamar o novo país. Mas a ideia era precisamente, no século XIX e ainda hoje, que a raiz verdadeira, a raiz mais profunda do país está nos povos indígenas, não nos espanhóis. No México temos estátuas dos heróis indígenas da conquista, dos que brigaram contra os espanhóis, mas não temos nenhuma do Hernán Cortés, do conquistador espanhol, do capitão da expedição espanhola que conquistou o México. Então, toda a história oficial, aqui estou falando da história que é contada nas escolas,
nos livros de ensino, nos livros didáticos para as crianças, na televisão. Toda a história oficial do México fala da conquista do México como uma derrota dos mexicanos por um povo estrangeiro, os espanhóis. Mesmo se, evidentemente, os mexicanos falamos espanhol, mesmo se somos católicos, a religião dos conquistadores, de todo jeito, nos identificamos, nossa identificação emocional ou histórica é com os vencidos. Isso é bem complexo, porque também a identificação é com os indígenas como derrotados, não? Toda a identidade nacional mexicana se construi sobre a ideia de um passado indígena glorioso, mas também que foi destruído pelos espanhóis. Então, o México não, e vamos falar disso ao fim da palestra, mas os mexicanos de hoje não se identificam com os povos indígenas que existem hoje no México. Eles se identificam com os povos indígenas do passado, os povos indígenas pré-hispânicos que foram conquistados, supostamente, pelos espanhóis. Então, isso, no México temos muitas dicas e temos livros escritos sobre o trauma de ser mexicanos, porque então somos uma nacionalidade derrotada, filhos de um povo que foi conquistado e humilhado, as mulheres estupradas por os espanhóis, somos vítimas do imperialismo, blá, 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 blá. Então, tudo isso faz parte também desta identificação com o passado indígena. O passado indígena não é visto como presente, não é visto como uma possibilidade para o futuro, mas é visto como uma coisa terminada, como uma coisa que foi derrotada pelos espanhóis. É interessante porque não identificarmos com os espanhóis, mas isso vamos falar depois disso, não? Então, esta ideia de nos conquistaram os espanhóis, em espanhol, fomos conquistados pelos espanhóis, é uma ideia que também tem uma contraparte na ideologia oficial mexicana, e é a ideia da mestiçagem. Oficialmente, México é um país mestiço. Toda a população mexicana, oficialmente, na ideia oficial que o governo quer apresentar do país, toda a população mexicana é o resultado da mistura racial entre os conquistadores espanhóis e os conquistados indígenas. E também esta ideia dá uma ideia de uma etnicidade, de uma identidade racial homogênea no país, e também esquece os povos indígenas que existem ainda hoje. Então, vamos voltar a isso, mas é importante sempre ter em mente, não esquecer, que toda esta ideologia não implica um reconhecimento dos povos indígenas atuais, mas implica mais bem um afastamento deles, não? Se fala-se dos povos indígenas do passado para esquecer os povos indígenas atuais. E isso sucede também com a ideia da mestiçagem, não? Depois, a ideia geral no México, a ideia da história é que México era um país indígena até a chegada dos espanhóis e até a derrota dos indígenas pelos espanhóis, e depois disso, México mudou e agora é outra coisa nova. É um país mestiço. E fala-se muito da ideia o primeiro mestiço foi um filho, o grande pensador mexicano Octavio Paz, talvez o maior poeta mexicano do século XX, um dos mais importantes pensadores mexicanos, falava do trauma mexicano de ser filhos de uma mulher indígena estuprada por um pai espanhol. Então, esta ideia é que depois da conquista, da derrota dos indígenas, todos os mexicanos devemos ser outra coisa, não mais indígenas, mas agora uma coisa nova, que é ser mestiços. E todo o tempo fala-se dos problemas da identidade dos mestiços, como a mãe estuprada, o pai violento, conquistador, e o trauma da nacionalidade mexicana. Bom, eu não vou falar hoje dos traumas dos mexicanos, temos muitos, o futebol é um deles, mas eu falo disso porque o que eu quero fazer, o que vou tentar fazer nesta palestra, é apresentar outra ideia, outra imagem da conquista do México. Uma ideia, uma imagem que vá contra estes mitos da história oficial mexicana. O que vou tentar mostrar